Querem roubar a nossa festa. Há Natal porque há Jesus. Jesus é o nosso Natal. Estamos começando nessa semana uma série que vamos estender pelos próximos domingos, à espera de um rei. Queremos celebrar a alegria de receber Jesus como o motivo, a razão, o propósito do nosso Natal. Queremos que esse presente alcance outras pessoas. Comece a orar para que outros possam receber esta dádiva dos céus, este presente do amor de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, nesse Natal. Talvez você já comece a fazer algumas listas de presentes. Talvez você esteja organizando os seus momentos em família. Talvez você já esteja se preocupando com as festividades e as suas férias, o seu tempo de descanso e o seu tempo de lazer. Necessários, certamente. Mas eu queria que o meu e o seu coração estivessem dispostos a oferecer, através da vida, da canção, através da mensagem, da reflexão, através dos encontros, dos mais íntimos em família, com aqueles que amamos, aqueles com quem convivemos no nosso ambiente do dia a dia, profissional, na escola, quem sabe, nos relacionamentos, dar-lhes o melhor e o maior de todos os presentes. Estamos à espera de um rei. E gostaríamos de compartilhar com você por que ele é tão necessário. Porque ele é inexorável e absolutamente necessário. Nós vamos ler a palavra de Deus e nela nós vamos encontrar desde a Gênesis ao Apocalipse essa expectativa da vinda do nosso rei. E vamos começar com o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, como dizíamos, e vamos ler apenas 3 versículos do capítulo 12 de Gênesis, e eu queria convidar você a ler comigo o texto da palavra de Deus. Você pode ler comigo? Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom Deus, esse é o nosso desejo, que a tua palavra se cumpra, porque ela é fiel e verdadeira, digna de toda inteira aceitação. O Senhor conhece o meu coração, o coração de cada um dos meus irmãos, de cada um daqueles que o Senhor mesmo atraiu à tua casa nessa noite, e te pedimos, ó bom e santo Espírito, que o Senhor fale com cada um de nós. O desejo, Senhor, é que a tua palavra nos alcance e que encontre em nós um terreno fértil, uma terra fértil, desejosa de ouvir a tua palavra e de fazê-la brotar na nossa existência, se transformar nas nossas atitudes e escolhas, e assim possamos receber o nosso Rei, o nosso Senhor, no nome de quem nós oramos e agradecemos. Você pode dizer amém? No princípio foi assim, Deus criou todas as coisas. Aliás, se você tem dificuldade de crer em alguma coisa, na palavra de Deus, eu quero te dizer que se você crer na primeira frase da Bíblia, você vai poder crer em todas as outras coisas. E diz a primeira expressão bíblica: no princípio criou Deus todas as coisas. Criou Deus os céus e a terra, o universo, o nosso sol e todos os sóis que existem no cosmos, este planeta em que habitamos e todos aqueles que já conhecemos e aqueles que sequer podemos conhecer, todas as estrelas que iluminam os céus, as que vemos e as que nós sequer sabemos existir. Criou Deus as plantas, criou Deus os peixes, os pássaros, as flores, os animais, e por fim Deus nos fez humanos, à sua imagem
semelhança. E eu gosto quando o relato bíblico diz, e era tudo muito bom, e viu Deus que era tudo muito bom. Porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito e é agradável. Acontece que Adão e Eva, nossos primeiros pais, os primeiros humanos, violaram a única regra que Deus havia estabelecido e imposto a eles. E eu gosto de lembrar também que não foi por conta de uma necessidade simplesmente, porque eram milhões e milhões de árvores frutíferas e Deus fê-las fecundas sobre a terra. E plantou no meio do jardim a árvore da vida e também a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. E apenas disse a eles, tão somente desta árvore do conhecimento do bem e do mal não comam, porque o dia que vocês comerem dela, vocês certamente morrerão. Eles poderiam comer de tudo, menos daquela árvore, apenas de uma única. Quando mesmo assim optaram por comer daquela árvore a despeito da séria advertência do Criador, tudo mudou. Absolutamente tudo mudou. Na criação e em nós. Não nele. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo o sempre. Aquela opção foi um ato de rebelião. Em vez de confiar em Deus, na liderança de Deus, no cuidado de Deus, na soberania de Deus, no senhorio de Deus, eles seguiram seus próprios desejos. Deus nos fez pessoas que têm desejos. Mas a partir daí, o sofrimento, a dor, o egoísmo, a violência, a morte passou a nos habitar. As pessoas nasciam com aquela natureza rebelde de Adão, na qual eu e você também nascemos. Como na expressão do salmista, em pecado nos concebe os nossos pais, ou a nossa mãe, na experiência, na palavra do salmista. Depois de muitas gerações, aquelas pessoas tornaram-se incorrigivelmente corrompidas e a maldade se multiplicava. E Deus decidiu exterminar todos, com exceção de Noé e de sua família. Uma escolha de Deus, uma decisão de Deus, o Deus que não muda. Depois de passar aquele tempo no grande barco e de voltar à terra e habitá-la, eles começaram novamente a crescer e várias gerações depois desse novo início, uma população voltando a crescer, novamente uma condição moral degradada se estabelece entre os homens. E eles estavam todos no rumo de tornarem-se novamente incorrigíveis. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis contam esta parte da história de todos nós como humanidade. Apresentam esta escalada sucessiva da maldade humana, culminando com um grande problema que está lá no capítulo 11, que é a Torre de Babel. Talvez você já tenha lido sobre esta história e conheça essa história. Quando aqueles homens se reúnem e decidem construir uma torre tão alta que chegasse ao céu, para que o nome deles fosse conhecido, com um modelo pervertido, não só de sociedade, mas de reinado, de uma grande cidade-estado que pudesse possuir todos ao redor, centrados nela, que alcançasse o próprio céu e estabelecesse um poderio, um império, para fazer o nome deles famoso e conhecido, dominando eles sobre todos os homens. Em resposta, Deus faz com que a língua, que era um instrumento pelo qual alguém poderia se tornar famoso, poderia pregar as suas ideias, poderia trazer a si muitas e muitas pessoas e todo mundo. Deus faz com que aquela língua, que era única até então, fosse confundida. E a única fama que aquela cidade opressora
naquele modelo proposto pelo homem, na sua soberba, no seu egoísmo, no seu desejo de ser igual a Deus, ou maior que Ele, ou ser um Deus. A única fama que aquele povo ganha é de se tornar confuso. Deus poderia ter decidido exterminar todo aquele povo, virar as costas à sua criação. Ele poderia ter abandonado a humanidade, a sua própria ignorância que os conduzia a uma autodestruição. Mas no seu eterno propósito de fazer de nós a sua imagem e a sua semelhança, faz este Deus voltar como lá no Éden. Depois da experiência do pecado de Adão e Eva, Ele volta, como fazia todas as tardes, àquele momento de comunhão com eles, perguntando-lhes: Adão, onde estás? Como se não soubera, ou como se não soubesse. Mas ele desejava o encontro. Prover a salvação, como em Noé e a sua família. Continuar esta história de amor sem fim, mesmo em meio ao nosso caos humano. E de repente chegamos ao texto do capítulo 12 de Gênesis, quando ele decide começar com um único homem, Abraão. É interessante, Deus não aparece a um grupo de pessoas chamando-as para que eles o seguissem. Por outro lado, também observe que Abraão não andava buscando um relacionamento com Deus, um relacionamento de profundidade ou de intimidade. Nós conhecemos Abraão pelo seu nome, Abraão, mas ele não nasceu Abraão, ele nasceu Abrão. Ele viveu perto da era do bronze, cerca de 2000 anos antes de Cristo, numa cidade próspera, agitada, numa cidade civilizada, talvez cosmopolita como a nossa, chamada Ur dos Caldeus. E a terra dos caldeus, também chamada de Mesopotâmia, era localizada onde hoje nós temos o Iraque, chamado assim o berço da própria civilização. Ali com seus pais, ali na sociedade em que ele vivia, ele adorava ídolos. E tinha a sua inclinação na aceitação da mitologia, na multiplicidade dos deuses como verdade, e como se verdade fora. Deus aparece especificamente a ele, narra o texto que nós lemos. O Senhor se aproxima especificamente de Abraão e deu-lhe uma instrução muito, muito personalizada, que faz referência ao texto que nós acabamos de ler. Sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, do meio da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Foi uma escolha e uma decisão dos céus. Foi certamente um ato da graça de Deus, guarde isso. Um ato da graça de Deus, escolher Abraão, no meio de uma terra idólatra, no meio de uma gente idólatra. Ele faria desse homem um modelo daquele que recebe a graça salvadora e o estabeleceria como um fundador de uma nação nova, de uma nação singular. E através dela o mundo poderia ouvir falar do único Deus Criador e de se voltar para Ele. Que esse homem tem a ver com a perspectiva de nós, que ao celebrarmos esse tempo, esperamos um rei. Eu gostaria de compartilhar com você algumas percepções do texto. E a primeira delas é que Deus tem um plano. Ora, disse o Senhor a Abraão. Se Babel expõe a escalada da maldade humana, procurando ter um nome reconhecido entre todas as nações, para que todos olhassem o seu poder, para que todos olhassem aquela nação como uma nação especial, como um povo especial, único, que governasse soberanamente sobre todos.
no desejo de ser igual a Deus, em Abraão, Deus faz o nome dele conhecido. Uma nação dominante, um Deus Senhor de todas as coisas. Deus faz o nome de Abraão conhecido pela graça. Abraão é chamado patriarca e reconhecido patriarca das 3 maiores religiões monoteístas do mundo: os judeus, os cristãos e os muçulmanos. Abraão é feito totalmente dependente de Deus. Deus o faz totalmente dependente de si. Vai para um lugar desconhecido. E diz a ele: eu te farei abençoador de todas as famílias da terra. Deus tinha um plano. Aliás, Deus tem sempre um plano. Talvez você não consiga entender. Talvez você não consiga visualizar. Talvez você não esteja percebendo, mas o Deus da sua vida tem um plano. Ele não tem um plano A, um plano B, um plano C. Deus tem um plano para a minha e para a sua vida. Deus tem um plano redentor para cada um de nós. Ele não apenas existe, mas também governa ativamente toda a sua criação. Eu diria que isso torna tudo muito mais claro. Isso torna o meu e o seu caos muito menos assustador. Creia isso. Saber que Deus tem um plano para a sua vida torna o meu e o seu caos muito menos assustador. Diante do seu medo, saiba, Deus tem um plano. Nada diminui o interesse de Deus pela sua vida. Nada diminui o interesse de Deus diante do seu caos. Nada diminui o interesse de Deus diante do seu vazio, da sua dúvida. Nada, absolutamente nada, creia isso. Também revela que Deus, da Bíblia, ama você, porque Ele está ativamente envolvido na sua vida, desde que você nasceu, e eu diria até mesmo antes disso, diz as Escrituras. Quer as pessoas creiam isso ou não, Deus está ativamente envolvido na vida humana. Ninguém pode acrescentar um tempo, um minuto, um segundo, um dia, um ano, qualquer era a sua vida. Ele é Senhor da vida humana. E ainda, Deus tem um plano para você. E eu gosto de crer isso. E este plano inclui bênçãos maiores do que a minha capacidade de imaginá-las. Deus tem um plano, guarde isso. Este plano está definido, desenhado no amor de Deus desde a eternidade, por alguém como eu e você, que Ele conhece pelo nome, e tem o nosso nome, diz as Escrituras, escrito na palma de suas mãos. Somos especiais e únicos para Deus. Se esperamos um rei, porque temos a necessidade dele, cremos que Deus tem, desde antes da fundação do mundo, um plano. Se importa, sonhou, desejou e nos fez a sua imagem e semelhança, eu e você, na individualidade, na particularidade, na singularidade de cada um de nós, porque Ele tem um plano para cada uma das nossas vidas. Mas o texto nos ensina que nessa expectativa há a necessidade da obediência, de seguir Deus em tudo nas nossas vidas. Não é desafiadora a palavra que Deus traz àquele homem? Aquele homem não era um cristão como eu e você, que dominicalmente exerce a comunhão dos santos, a alegria de celebrarmos a nossa fé, de cantarmos louvores a Deus, de termos a palavra de Deus e sabemos como essas histórias começam e terminam. Não. Abraão é chamado pela graça de Deus, escolhido dentre tantos homens pelos céus. E Deus diz a ele: sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu fico pensando como é que isso seria na minha e na sua realidade.
Como nós gostamos de ter as coisas sob o nosso controle. Como nós queremos ter. Deus não deu um Waze com endereço para Abraão. Antigamente a gente poderia dizer um mapa. Agora já não rola mais esse negócio. Deus disse, vai para uma terra. Imagine a cena de Abraão chegando em casa e dizendo, olha, arruma as malas, a gente vai embora. E vai falar com o pai. Mas para onde você vai? Não sei. Vou para uma terra que Deus vai me mostrar. Mas que Deus? Tem tantos deuses aqui na nossa terra. Quais os deuses que você tem criado que não tem percebido você, não tem permitido você caminhar com esta fé? Não é à toa que Abraão é chamado do pai da nossa fé. Não porque fosse perfeito ou fora perfeito. Não é. E não foi. Mas imagine-se, diante desse contexto, nós que gostamos, como disse, de ter as coisas sob o nosso controle, gostamos de construir um nome para nós mesmos, para sermos reconhecidos, como nós nos tornamos tantas e tantas vezes mesquinhos, egoístas, provocando dor naquelas pessoas que nos cercam, produzindo dor em nós mesmos, através das nossas escolhas e das nossas decisões. Abraão nos ensina a ouvir e atender à voz de Deus. Abraão nos ensina que isso é romper com o nosso status quo. Abraão nos ensina que ouvir Deus vai trazer mudanças. Pense isso. Você quer ouvir Deus de fato? Você quer conhecer de fato? Isso vai trazer mudança. Você e eu vamos sair do nosso estado de conforto e entrar num estado de dependência. Essa escolha é nossa. Eu gosto de lembrar a minha alma, isto é uma santa instabilidade. Isso é uma segurança absoluta. Isso é muito louco. Paulo já tinha percebido isso quando ele diz, o evangelho é isso mesmo, é meio louco. Como depender totalmente de Deus? Como dizer que nós dependemos totalmente do Senhor? Deus não deu informação completa para Abraão. Eu diria que Deus deu apenas a ele o suficiente. A certeza de uma aliança incondicional com ele. Ele diz, sai daqui, vai para uma terra que eu vou te mostrar. De ti eu farei uma grande nação, eu te abençoarei, eu te engrandecerei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra-se de outro episódio que vai narrar nos Gênesis, lá no capítulo 22, quando Deus dá um filho na velhice a Abraão, que recebe o nome de Isaac, e depois quando aquele garoto chega à sua adolescência, Deus diz, agora você vai me dar o seu filho. O seu filho. Eu me lembro de me deleitar durante algum tempo nesse texto, para dizer ao meu coração onde eu estava colocando o meu coração, de fato. Fazer uma avaliação do meu coração, quando eu falo que eu creio, o quanto eu dependo do Senhor, o quanto Ele é meu, o quanto tudo que sou, como nos lembrou o Rafael há pouco, é do Senhor. Tudo para Ele. E é tudo dele. O quanto de fato é dele. Ou quais são os níveis de reserva que eu preservo para mim mesmo. Porque aquele garoto caminhou alguns dias ao lado do pai e de um outro escravo. E quando em vez aquele jovem perguntava ao pai, pai, mas onde está o cordeiro para o sacrifício, como era o costume de se oferecer a Deus?
E ele dizia: Deus proverá. E me chama a atenção o texto quando se detém Abraão com seu filho e aquele servo, antes de subir ao monte, e ele diz ao servo: fique aqui, nós subiremos, e aí, incrível, ele usa a mesma expressão, nós desceremos, nós voltaremos. Baseado em que ele fazia aquilo? E no momento do sacrifício, Deus o interrompe, provando-lhe a fé. E dele faz uma grande nação, e o abençoa, e o engrandece, por quem Deus era na vida dele, não por quem ele era em si mesmo. Obediência, a necessidade de seguir Deus em tudo. Eu gostaria de fazer a você e a mim 2 perguntas nessa noite. Você está buscando a vontade de Deus de maneira deliberada? Você tem buscado a vontade de Deus de maneira apaixonada? Eu queria desafiar a você a fazer uma oração nessa noite. Dizer a Deus: Senhor, guia-me na tua vontade. Seja qual for a mudança necessária na minha vida, faça isso. Independente do lugar aonde eu deva ir, ou aquilo que eu deva fazer, cumpre isso em mim. Eu quero que o Senhor saiba: Senhor, eu estou disponível para que a sua vontade se cumpra em mim. Eu não quero viver fora da tua vontade. Mas antes de que seja apenas um impulso, eu quero alertar você que você haverá de receber, certamente, algumas respostas desconfortáveis à sua oração. Preste atenção, a fé raramente envolve escolhas fáceis. Se você quer uma vida de facilidades, não busque uma vida de fé em Deus. Mas eu gostaria de fazer a você uma outra pergunta. Como você responderia se Deus tirasse você da sua zona de conforto e o fizesse encarar os desafios do desconhecido? Abraão, sai da tua casa, da tua parentela, do meio dos seus, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Há pouco nós cantamos: eu descansarei em ti. Mesmo que eu não entenda, mas eu creio que o seu querer me satisfaz, que a tua vontade me satisfaz. Você está disposto a isso? A responder a Deus, mesmo que Ele tire você da sua zona de conforto, de um relacionamento muitas vezes medíocre com Deus, de barganhas, de socorros em circunstâncias apenas, ou de profundidade, de intensidade, mesmo que seja necessário encarar desafios, os desafios do desconhecido. Você confia, meu irmão, minha irmã, no caráter de Deus? Você confia suficientemente no caráter de Deus para obedecer-lhe, mesmo não sabendo todos os detalhes? Por isso nós que esperamos um rei, sabemos que ele é absolutamente necessário. Mesmo os mais fiéis a ele fracassam, falham. Mas uma vez que começamos a seguir Jesus, Ele compreende as nossas fraquezas humanas e os nossos conflitos humanos e os nossos conflitos pessoais. Não espere que todos esses conflitos passem. Não espere que todos esses conflitos estejam resolvidos para começar a obedecer a Deus. Disponha o seu coração a fazê-lo hoje. O Senhor está te dando uma oportunidade
de crescer na sua fé ao obedecê-lo, ao entregar-lhe todas as coisas da sua vida, toda a sua vida. Quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele diz: tenham vocês o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usou ou não julgou com usurpação o ser igual a Deus, como fizeram aqueles homens, desde Adão e Eva, no tempo de Noé, no tempo de Babel. Antes, a si mesmo Cristo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esses dias e esses tempos de celebração, nós queremos caminhar com vocês nesse momento tão especial para a fé cristã. Ele nos chama a viver sempre, a cada dia, à espera do nosso Rei. Um Rei tão necessário a mim e a você. Um Rei tão necessário ao nosso mundo perdido. E como cantou o salmista no Salmo 33, que lemos na abertura deste culto, a nossa alma espera no Senhor, Ele e nele o nosso coração se alegrará. Tudo nos remete a Cristo. Adão, pelo qual por um só homem entrou o pecado no mundo, nos remete a Cristo, porque por um só veio a salvação sobre todo o mundo. Noé nos remete a Cristo, que pela graça escolhe aquela família e a preserva no meio de todo o caos humano. Abraão nos remete a Cristo, porque se em Abraão Deus poupou-lhe o filho no sacrifício, Ele não poupou o seu filho na cruz do Calvário em sacrifício por mim e por você. Todas as coisas nos levam a Ele. Ele veio por mim e por você. Mas como é o caráter desse Rei? Essa é uma outra história. E nós vamos continuar lá no próximo domingo. Mas que o meu e o seu coração se encham dessa expectativa de perceber com a intensidade que a graça lhe permitir. Estamos todos juntos à espera do nosso Rei. Curva a sua cabeça. Bom Deus, enche o nosso coração desta expectativa e cumpre a Tua boa palavra que diz-nos que nós sequer podemos imaginar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para este povo neste lugar, preparado para a Tua igreja aqui edificada, preparada para as nossas casas, para as nossas vidas, preparada para estes dias em que esperamos o nosso Rei. Faz isso vida no meio do nosso mundo. E toda a glória seja dada ao bendito nome dele, o nosso supremo Rei e Senhor Jesus Cristo. Amém.